A questão do IFCE diz o seguinte, em um laboratório de física aplicada, considera-se um modelo simplificado de confinamento eletrostático formado por três microesferas idênticas, cada uma portando uma carga pontiforme de mesmo sinal e módulo Q. As microesferas são fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado reto no vácuo. As cargas são trazidas lentamente, processo quase estático, a partir do infinito e posicionadas uma a uma, de modo que a energia potencial elétrica no sistema é definida como zero, quando as cargas estão infinitamente separadas. Despreze qualquer efeito gravitacional e assuma que o suporte isolante não altera o campo elétrico, não há polarização relevante. Sabendo que K é igual a 1 dividido por 4π epsilon zero, assinale a alternativa que apresenta corretamente o trabalho mínimo, W exter, realizado por um agente externo para montar o arranjo. Bom, a gente sabe, né, que, vamos lá, né, colocando aqui a solução do nosso problema, solução. Antes da gente resolver essa questão, eu quero fazer uma observação, tá? Só para a gente lembrar aqui, a lei de Coulomb, né, a gente aprende, lei de Coulomb. A gente aprende, né, logo no início, no estudo de eletrostática, que a força, né, ela vai ser igual a K vezes Q, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, beleza? Ok, e a gente aprende, né, nos nossos estudos de física que o trabalho ele é dado pela integral, né, da força vezes, né, a soma, né, no caso aqui a nossa integral é a soma, né, eu tenho uma força que vai multiplicar o meu deslocamento, né, a soma dos meus pequenos deslocamentos, beleza? Bom, se eu substituir, né, esse F aqui da minha força aqui na equação da minha integral, então eu tenho que o trabalho ele vai ser igual a minha integral, e aqui eu vou colocar uma integral definida indo de R1 até R2, dessa minha força aqui, que agora vai ser K, Qzinho dividido pela distância ao quadrado, dr, beleza? Aqui a gente tem as constantes, né, da minha integração, nessa minha integração, então meu trabalho vai ficar assim, ó, trabalho vai ser igual a K, Qzinho, certo? Integral de R1 até R2, tá? De quem? De 1 sobre R ao quadrado dr, beleza? E a integral de 1 sobre R ao quadrado, esse é 1 sobre R ao quadrado, a mesma coisa de R elevado a menos 2. E aí quando a gente aplica aqui, né, usando as propriedades de integração, vai ficar R elevado a menos 1 dividido por menos 1. Menos 1 no caso fica negativo. E R elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre R. Né? E aí o resultado vai ficar menos 1 sobre R, na verdade, quando a gente fizer essa integração, beleza? Então, nosso problema aqui, ó, portanto, a nossa integral W, ela vai ser igual a K, Qzinho, certo? Aqui eu vou colocar já o sinal de menos aqui na frente, que multiplica 1 sobre R, então aqui eu vou dividir por R, e isso variando de quem? De R1 até R2, beleza? Tá. E aí eu vou substituir esse R2 aqui no meu R e o R1 aqui nesse meu R, tá? E a minha equação ela vai ficar da seguinte forma. Esse termo aqui, quando eu substituir, vai ficar um R aqui, R2, tá? Menos R1 aqui no R, tá? Por que menos? Porque aqui é negativo e usando aqui, né, a regra, né, daqui dessa nossa integração, esse R1 aqui é menos, né? Esse termo aqui abaixo ele tem que ser negativo. Então ele fica positivo. No final a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um trabalho como sendo igual a K, Qzinho, dividido por R1 menos K dividido por R2. É assim que vai ficar a nossa equação para o trabalho, beleza? Só que quando nós levamos, né, considere que a gente vai levar a nossa carga para o infinito. Então esse meu R2 aqui, se ele tender ao infinito, tudo isso aqui vai para zero, tá? E aí o meu trabalho, ele vai ser quem? K, Qzinho dividido por R, certo? Esse valor é justamente
a gente vai ver, né, à frente que esse valor aqui, ele é justamente a energia potencial elétrica armazenada entre duas cargas, beleza? Bom, guarda essa equação, né, porque ela vai ser fundamental para a gente resolver o nosso problema aqui, beleza? Bom, vamos agora ao nosso problema, né? Vamos tentar resolver aqui a nossa questão. Imagine que nós temos aí, né, três cargas, né, elétricas positivas, tá? Eu vou desenhar aqui essas cargas. Eu tenho um ponto aqui e essas cargas elas estão no vértice, né, de um triângulo equilátero, né? Eu vou considerar que essas cargas, as três, são positivas, tá? Então aqui eu vou colocar mais que e mais Q, certo? Aqui eu vou chamar de Q1, aqui eu vou chamar de Q2 e aqui eu vou chamar de Q3. Essas cargas elas formam um triângulo equilátero, ou seja, se é um triângulo equilátero, significa que os três lados são iguais, tá? Então considere que eu estou fazendo aqui um triângulo onde os três lados são iguais e ele falou no problema que esses lados medem L, beleza? Beleza, então está feito aí. O problema diz que essas cargas elas são trazidas do infinito, né? Então no início as cargas elas estão infinitamente afastadas, né, uma das outras, né? Então elas estão, né, tão distantes que praticamente elas não sentem a força elétrica, né, uma da outra, beleza? Então logo a energia potencial elétrica, né, lá no infinito ela é zero, né, quando elas estão infinitamente separadas, né? Então, por exemplo, se você pegar essas duas cargas aqui, no caso Q1 e Q2, lá no infinito, elas estão infinitamente separadas. E a energia potencial, né? Então, a energia potencial ela é dada por K, Qzinho, dividido pelo R. Como R tende ao infinito, então a gente tem que essa energia potencial, né, é zero no infinito. Beleza? Tá, beleza. Deixa eu só pegar mais uma página aqui. Vamos lá. Bom, o que acontece quando nós aproximamos essas cargas, né? Então vamos considerar que nós aproximamos duas cargas, por exemplo, né? Então no caso aqui de duas cargas, elas de mesmos sinais, no nosso caso aqui elas são positivas, essas cargas elas vão querer se afastar, né? Conforme eu vou me aproximando, eu vou aproximando elas, né? Então logo para que eu possa conseguir aproximar as cargas, eu preciso, né, fazer uma força, né, aplicar uma força, né, já que existe, né, uma força de repulsão entre as cargas, né? E essa força é o agente externo que é citado no problema, né? Que vai realizar um trabalho externo, tá? E aí qual é a relação, né? O que é o trabalho externo? Então, quando, entre aspas, eu estou empurrando duas cargas, elas querem se repelir. Então, quanto mais, né, próximos ficam as cargas, mais energia vai ficar, né, armazenada no sistema, né? Já que eu quero fornecer essa energia para aproximar as cargas. E aí essa energia, né, que eu estou aplicando para aproximar as cargas é o que a gente chama de energia potencial elétrica, né? E aí qual é a relação entre trabalho e a energia, né? Qual é a relação entre trabalho e energia potencial elétrica, né? Então, como o problema diz, né, considerando aqui, ó, ele fala aqui em cima, as cargas são trazidas lentamente, ou seja, o processo quase estático, a partir do infinito e posicionadas uma a uma, de modo que a energia potencial elétrica no sistema é definida como zero quando as cargas estão infinitamente separadas, né? Então, como o processo é lento, quase estático, não há ganho de energia cinética, né? E aí toda a energia que o agente externo fornece fica armazenada, tá? Então, o trabalho externo, vou colocar aqui, então o W externo é a variação da energia potencial elétrica, né? E aí, como a energia potencial inicial lá no infinito vai ser o que? Zero, foi o que a gente viu aqui em cima, né? Até eu vou colocar aqui uma vírgula e um i para indicar que a energia potencial inicial é zero. Então eu tenho que o meu trabalho externo vai ser a energia potencial final. Tá? Então, se eu descobrir qual é a energia potencial final, eu tenho o meu trabalho externo, beleza? Então, basta descobrir a energia potencial final. Então, se eu calcular a energia potencial entre duas cargas, né? Então, energia potencial entre duas cargas. Então, qual é a energia potencial entre duas cargas, né? Então, eu tenho que vai ser igual a quem? A K
vezes quem? Aí eu vou considerar duas cargas aqui, que eu estou chamando, no caso, Q1 vezes Q2, que foi o que a gente colocou lá em cima, dividido pelo R, beleza? Sem ser o R ao quadrado. Né? E a gente observa, por exemplo, nessa equação aqui, é bem interessante a gente analisar a física que está por trás, né? Que a energia potencial ela é inversamente proporcional à distância. Né? Então, quanto menor for esse R aqui, né? Menor for esse R, maior será a energia potencial elástica. Tá? E quanto maior for esse R, menor será a energia potencial elástica. Então, como eu botei a setinha aqui para baixo, quanto menor ele for, maior será a energia potencial elástica. Né? Quanto menor for o R, ou seja, as cargas estão muito próximas, maior será a energia armazenada. Tá? E aí, a gente sabe, né, que essas cargas elas têm os mesmos valores, né? Q1, Q2 e Q3 vai ser igual a Q. Tá? Eu vou colocar assim só para facilitar aqui a nossa notação. Então, eu posso dizer que Q1 vai ser igual a Q2, que vai ser igual a Q3, e isso aqui é igual a Q. Beleza? Então, para um par de cargas Q1 e Q2, no caso aqui, para Q1 e Q2, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha energia como sendo igual a K. Q1, Q2 é igual a Q, então aqui vai ficar Q ao quadrado dividido por R. Só que R, ele diz que é a distância entre uma carga e outra, né? Que aí no caso nós temos aqui da forma R, essa distância a gente está chamando de L, né? A gente está chamando de L, que ele disse lá no problema, beleza? E aí, coloca outro asterisco aqui, no caso agora Q1 e Q3, a mesma coisa, a minha energia vai ser igual a K vezes Q ao quadrado dividido por L, beleza? E aí agora ficou faltando quem? Q2 e Q3, né? Para o nosso Q2 e Q3, a mesma coisa. A energia vai ser igual a K vezes Q ao quadrado dividido por L. Beleza? Bom, somando tudo, total, vou colocar assim, eu tenho que a minha energia final vai ser 3 vezes o Q vezes o K vezes o Q ao quadrado dividido por L. Tá? Bom, a gente tá feita a questão, né? Tá feita a questão. E a alternativa correta vai ser a letra. Qual é a letra? B ou é C? Não lembro. A letra C, né? 3kq ao quadrado dividido por L. É a letra C. A alternativa correta.